E agora vamos dar início a mais uma track para comentar sobre o SD1 Segmentation over a Single Overlay. Esse cara aqui, o que seria, né? Basicamente, eu vou dar só um resumo do que eu já estive fazendo aí esses dias. Então, assim, nesse último fim de semana, aí, no final da semana passada, eu estive estudando aí fortemente para fazer um exame da PersolVue para tirar o FCSS. Então eu fiz o exame lá de SD1, peguei a prova 7.2, graças a Deus consegui concluir, tive sucesso na prova, passei no exame e consegui o FCSS ali para arquiteto. Então assim, hoje eu já tenho o Enterprise, já tenho o SD1 e tudo isso que a gente tem feito aqui de lab, de estudo, isso aqui agregou muito. Eu vou comentando conforme eu for gravando os vídeos aí, for lembrando de alguma coisa de prova, o que eu fiz, com certeza eu vou compartilhando, mas muito do que a gente viu nesses vídeos de tracks me ajudaram muito, principalmente nos outputs, aqueles próprios outputs que a gente tem falado de ADVPN, então ajudou bastante, caiu coisa de tag também, BGP ali, que seria basicamente o self-healing, e foi bem importante essa track aí que a gente fez, essa esticada nesses últimos dias, porque me ajudou nesse exame. Então vamos continuar, estou preparando agora aqui, seguindo aí adiante, esse laboratório que estou preparando das novas features da casa da 7.2 relacionado a um multi-VRF. Então eu tinha muito interesse de me aprofundar nesse assunto, pois já tem aquele pouco daquela bagagem que eu já tive no passado, trabalhando muito com MPLS, a bagagem de operadora, e isso vai ser interessante para a gente trazer em cima do SD1. Então, em que casos que a gente usaria essa nova feature aqui que o Fortinet está trazendo de interessante para a gente? Basicamente, resumindo, é quando a gente tem uma empresa que é segmentada, né? Então, se ao invés de você usar um multi-VDOM ali, separar por VDOMs, a gente vai separar isso aqui por uma VRF, só que o grande detalhe, né, dessa estrutura é a extensão das communities, ó. A gente consegue usar a extensão das communities, então assim, a gente vai usar a VRF em cima de um tubão, que vai ser um túnel, com certeza, né? De um hub compartilhado, posso dizer, de duas empresas, 3 que for, e a gente vai conseguir fazer a troca ali do RD e o RT, que são os famosos aí, a extensão de community para a gente conversar, fazer as VRFs se conversarem, né? Então, resumindo, aqui tem muita informação, tá? Eu vou deixar esse link aqui de início para quem quiser ir lendo, dar uma olhada, ou se já tem essa experiência, se quiser já comentar aqui com a gente, se já tem algum cenário desse tipo. Isso aqui vai ser muito trabalhoso, né? É bem em detalhe, tem muitos detalhes, mas é um conteúdo que agrega muito. Então, assim, eu já estou separando um NL aqui, a gente vai trabalhar nisso, a gente vai manter a mesma estrutura do lab, mas aqui nessa perninha aqui do hub, onde está a porta 1, eu vou trocar VRFs, né? A1 e A2, digamos aqui que eu estou preparando. Essa VRF1 ela só vai conversar com a VRF1 do outro lado, VRF2 só vai conversar com VRF2. Só que isso vai ser passado no tubão do túnel lá que a gente já conhece. Então, para quem não viu a track de ADVPN, cara, o ADVPN é completo, até um certo ponto aqui é o lab inteiro de ADVPN. E depois a gente vai entrar com as configs de VRF. Então eu mudei algumas coisas, né? Criei VLAN no switch. E aí aqui na parte do switch é aqui que eu começo a porta. Na verdade aqui como modo acesso, né? Não é que aqui em si que começa a VRF1, né? Aqui nesse switch eu vou fazer uma mode access aqui. Eu vou pegar, vou encapsular esse tráfego aqui que será desse Corp 1, digamos, né? Ou seria uma empresa aqui, a empresa A, a empresa B. Então eu encapsulo esse cara, mando o trunk, faço o .1Q aqui em cima na VLAN, aí eu mando para o meu tubão, e aí no meu tubão sim que ele vai encapsular o VPN V4 e ele vai jogar para o outro lado. Então o negócio vai ficar muito sinistro, né? Bem sinistro mesmo. E eu já separei aqui um brief que eu já validei, fiz isso aqui e fiquei quebrando a cabeça porque tem umas pegadinhas nessa documentação que não estava caindo bem. Eu consegui adaptar e aí sim ficou enxugado o lab da maneira que eu queria, que seria
Get Router Info aqui é a VRF0, que é a nossa famosa default, que é o que a gente vê o dia inteiro aí, né, o dia a dia. Aí no VPN V4 eu vou estar recebendo aqui 2 prefixos, que aí são 2 redes aqui desse lado, né? Separado em 2 VRFs. Então, se a gente for ver a tabela de roteamento do lado do Spoke, eu já estou separado aqui, ó, VRF0. Eu tenho a loopback da caixa, lá do hub. Aqui na VRF1 eu botei a rede 10.10.100, que é o que eu pus lá do outro lado, e a VRF2 a 10.10.200. Então eu consegui separar isso. E do lado do hub, mesma coisa, eu estou enxergando o retorno certinho, separado na tabela de roteamento VRF1 e 2, que é a rede 10 e a 20. Então, durante esses próximos dias aí eu vou subir nesses vídeos, vou preparando material para a gente subir no Google Drive. É isso que eu queria comentar aí. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.